Kiembote koana ne Congo phangizama eunu diambu tumokena diambu ditadidi elongo kuna nzonzambi watu atwabange elongo kuna zozo nzoze nzambi kasi katwagiula nswa kukanda kubo kanda lyaka akalabaki mosi ewo watu enango vuma pastor ewunu diambu tibobile ewunu edio muntu twabuni maladi malawu yani vo puku mununi na navo puku katwa kunzolako enuni katwa kunzolako kasi yandi mkona bangi kakene na mambo mna kingolo. Boa noite a todo o povo angolano de Cabinda Cunene. Hoje vamos falar dos casamentos que está acontecendo nas igrejas. E esse, por exemplo, nós do norte, um pastor não pode celebrar o casamento dos crentes sem o consentimento da família. Essa aqui é a tradição Congo. Só que nas igrejas de hoje, os pastores estão a substituir famílias. E hoje no nosso programa Anane Congo, é o vosso pássaro que sempre aparece com novidades e notícias para informar o povo angolano de Cabinda Cunene e o povo bacongo sobre a nossa tradição. Pode se inscrever no nosso canal Ana Ne Congo. Congo com capa, não é com C. E registra-se ali. E sempre que há um novo vídeo, você terá o vídeo no seu muro. Daí você pode comentar. Se gostar, clique like. Se tiver tanto comentário, pode fazer. E se tiver também conselho, podes também escrever, porque precisamos de fazer troca das opiniões e troca de conhecimento. Se achar que aquilo que estou a dizer estou errado, então não falta fazer comentário e esclarecer onde está o meu erro, ou talvez aumentar, a dar opinião e para eu também aprender. E hoje vamos falar do casamento que vai acontecer amanhã na igreja Imute. Como eu disse, que a igreja Imute, que às vezes eles chamam mensagem do irmão Branham. Eu já não sei se Imute, que é a igreja do Pukumununi, ou ele próprio faz parte da igreja mensagem, não sei. Só pode ser os que são membros daquela igreja que podem explicar isso. Eu sou budista, como vocês sabem, e cada um tem a sua opinião sobre o budismo. E eu gostaria que as pessoas que não entendem o budismo procurar o livro e ler sobre o budismo para ter conhecimento. Eu não virei aqui para explicar o que é o budismo. O budismo é uma filosofia que esclarece, por exemplo, que fala da verdade, dos acontecimentos que são vistos na vida normal. E
como nós todos rezamos e acreditamos em Deus, e o budista também acredita em Deus. E agora, o budismo que vocês explicam, o que estátua, não sei o que é, eu não sei. Isso é para vocês, porque o Buda não é Deus. Buda é o ser humano como eu e você, quer dizer, que reza, que obedece na palavra de Deus, que é purificado, ele que chega ao nível de ser Buda, chamado Buda. Quer dizer, homem purificado, isso é isso que eu posso dizer. Então pronto, e eu vim para informar os crentes que são cristãos que amanhã na igreja da mensagem do Palanga, que é o Imute, na igreja do Fernando Kamalandwa, porque ele tem dois nomes, ele é o Kamalandwa, não, ele é Fernando Kamalandwa, não, ele é Kunguana Kamalandwa no bilhete, e como pastor ele é Fernando Kunguana, não, Fernando Kamalandwa, não, no bilhete ele é Kunguana Kamalandwa, como pastor ele é Fernando Kamalandwa, duas pessoas. Isso só acontece nas pessoas dessa nacionalidade que podem fazer isso em Angola. Se ele fosse o angolano verdadeiro a 100%, talvez estaria preso já. Mas infelizmente ele não é. Ele é 30% angolano, 70% muluba. Pronto. Não consigo explicar se ele, como que o governo não consegue meter mão na pessoa. Estou a esclarecer que ele tem dois nomes. O governo pode verificar o bilhete dele e nos documentos o nome que encontra-se lá. Mas pronto, amanhã, sábado, haverá celebração do casamento na igreja Imute do Palanga, que é a igreja do Fernando Kamalandwa. Infelizmente, o pastor dessa igreja vai fazer o casamento sem o consentimento da família, das pessoas que vão se casar. E quando falo do homem, muitos pensam que eu sou maluco, mas não sou, eu falo da verdade. Nós aqui em Congo falamos, na lumona muito to buni maladi malau. Kalulandiko, diambu de tangu kwani. Enjono muito to buni maladi malau. Kalulandiko, lontala kaka, diambu de tangu kwani. Selo monabo, seka bilakana, seka batakana. Na vuli ne kaka kimbevu ke laka nge mutu kukwenda bandako se obila kana fite mona bo nge mutu batakene tungunu kini jo idiambu ito babu esasu lako watu wangeye kumokene ikandako die atu twa sope sengeye nani to kubani ke swingeye bo wenda bange longo kanda kadi caesico. Isso não pode acontecer, porque as pessoas que vão se casar têm família, e a família deve estar ao lado, a trabalhar junto com a igreja. E agora, se a família não tem direito de aparecer na missa, porque não houve entendimento entre a família e você está continuando para fazer o casamento, isso mostra o comportamento que sempre nós explicamos, porque você é nada, é apenas um pastor, nem tem direito de ultrapassar, estar por cima da família. Nós Bakongo falamos, longo lualeke mvita zeambuta, desculpa, mvila zeambuta.
longo lo aleke kasi envila zeambuta wangeye zole bange longo yengeye kande di watu twa sopa nguiza ni mokatu njona twa kubandike nswengeye obanga longo lo wana nane nkisi nyaku kaka twa sevuvu ngeye nge kuzeo kupo navakonda tswaso navakonda enguiza ni ngeye yana ikanda tile na nata sumbula muna longo di wana ale na bata kavono ele bwili diambu di guta se pasibo kimbevo vo diambu di salu nge to bandi la ntindu bandi kangi nkisi ko watu ko zozo fumuze ya luba to bandi to sala kuna governo tino kwa bokere sanga bo enda giolo mna nkisi miagu jodi jake diambu zole le banga kuna nzonzambe ko ana ngani boy na ngabo kanele nkaka enge mutu luba não se faz. Nós Bakongo você não pode celebrar o casamento sem o consentimento da família dos casados. Nós Bakongo sempre acontecem coisas. Entendemos que não, você é um feiticeiro que dá banho de feitiço nos membros do governo, nos polícias para conseguir posto. Em Baluba que é verdade no coisa angolano que você lhe dá banho à noite e feitiça aquelas pessoas para conseguir o posto em Angola. Não é a mesma coisa que você vai fazer naquelas pessoas que vão se casar. Deve haver entendimento entre a família, consentimento, para você e a família também lá estar e para você celebrar o casamento. Se a família não estiver de acordo, tens que conversar com a família, chegar num consenso para você também avançar e fazer o casamento. Você não pode dizer que não, eu sou pastor. Você não conversa com Deus. Você já viu Jesus com Emmanuel? Você já viu Deus? Você já viu um anjo? Você é apenas um ser humano que está a burlar pessoas, a roubar, a matar, a violar meninas, jovens. E agora, quem está a te dar essa ordem, esse direito de celebrar o casamento, que é amanhã, dia 20, amanhã 24, né? Sim, senhora, sábado 24. Isso não se faz. É por isso, estou a informar, estou a apelar a todos e o governo angolano, coisas assim não podem acontecer em Angola. Nós temos um governo que tem lei e estamos a ver agora estrangeiros a mandar em Angola. O pastor que é nada. Ele está por cima do ministro, dos generais, comandante da tropa, está por cima da PGR, do SIC. Já não entendemos que tipo de feitiço ele tem. E vimos agora, ele foi abrir a conta do YouTube para começar a manipular as pessoas, porque eu sei que amanhã a preocupação dele é conseguir filmar para meter no YouTube. E nós veremos se a igreja estará cheia. Porque quando falamos a verdade do homem, muitos não acreditam. Eu acho que ele não vai tirar a missa do outro dia, do ano passado, dos 3 anos atrás, para meter isso junto e para meter no YouTube. Nós, Bakongo, falamos para Elongo na Luvanga Mbamba. Elongo na Lufua Mbamba, na Luvanga Mbamba Malavu.
Eu anguei, mukana bangi unange longo de engani. De kanda de engani. Ana ko uta kwa kuko. Kuma kinzimbu bangi ngeyo. Wena lomba nzimbu kwa watu, bolo tuike lo bandi kinzimbu, tuenda sume yuma, tu bandi kako yuko watu ta sopa. E kuma bo katule bindambu. O moke na idio kanda de tua idio watu tua sopa. Você nem conversou com eles. Você nem quer que eles apareçam também, dão opinião. Você vai abençoar aquele casamento como quem? Quando você passou pastor, quem foi que te levou no posto de pastor, que te abençoou para você virar pastor? Quem foi que fez isso? Dá-me o nome daquele pastor da vossa igreja que te abençoou para você ficar pastor, para você hoje ter o poder de abençoar o casamento das pessoas. Eu me lembro, um irmão de Coimbra, me chamou-me, ele disse-me que, mano, quando o Kamalandwa arranja uma menina e o rapaz para se casar na igreja, ele sempre traga maldição naquelas pessoas. Depois do casamento, se a pessoa trabalhava, ele vai acabar perder o trabalho. As pessoas que vão casar terão sempre dificuldade de fazer filhos. Aquelas pessoas, depois do casamento, terão um problema de trabalho, de emprego, não sei do que. Porque quando o Kamalando arranja uma menina para se casar com um membro da igreja, porque ele já acabou de comer a menina. Ele já fez as necessidades dele com a menina, ele já começou, e aquele tempo todo, as pessoas já descobriram, ele já ameaçou, já fez sair armas, já mandou os comandos deles da igreja para ameaçar. Daí ele vai arranjar alguém, membro da igreja, para se casar com aquela menina. Para provar no mundo que ele estava a dizer mentira. E depois do casamento, ele vai continuar sempre a chamar aquela menina de lado, a ameaçar. Porque ele sempre faz inseminação de feitiço na pessoa. Ele sempre chama, diz que não viste. Você já fez o casamento, hein? Mas você é sempre minha. Se você divulgar, você vai ficar maluca. Nos casamentos que ele fez naquela igreja, a maioria tiveram dificuldade. Alguns não fazem filhos. Alguns acabam a perder empregos. Tudo vira difícil. Será comerciante, o comércio vai abaixo. E agora você, Fernando Kamalando, que é pastor, que é águia, amigo de Deus, conversa com Jesus, por que você não reza para eles, para a vida mudar, ter uma boa vida? Você próprio não tem boa vida, você depende, você é um parásito que vive do dinheiro dos crentes da igreja. Aqui na Europa todo pastor trabalha. Todo pastor trabalha. Aqui vimos já pastores que são advogados, que são juízes, ele é pastor. De manhã ele está no trabalho. Nunca você vai encontrar alguém na casa dele, porque é membro da igreja, estão a vir trabalhar na casa do pastor para ajudar. Aqui não acontece. Pastor com a sua esposa e as suas crianças. No domingo nós nos encontramos lá na igreja. Depois da igreja, vamos naquela sala da igreja lá dentro, um copo de chá, passamos 1 hora, 2 horas a conversar com membros, crentes da igreja. E é assim que se faz. E não pode passar 2 horas, não. Cada igreja tem uma sala vaga lá dentro. Depois da igreja, vocês vão lá conversando, um copo de chá, bolachas, não sei o quê. Alguns os que não querem lá ir, então depois da igreja disse tchau, vão-se embora.
A maioria vão lá na igreja, 30 minutos, 1 hora, para conversando com membros da igreja, para se conhecendo. Como foi a semana, fim de semana, não sei o quê, para você faltou 2 semanas, o que aconteceu para ti doente, para a família, estava de viagem. Pronto, na Europa é assim. Se vai acontecer alguma coisa, o pastor vai divulgar isso na igreja. Epa, semana tal, vamos querer que as pessoas apareçam aqui, teremos uma reunião, não sei o quê. As pessoas vão aparecer, vão ouvir e enviar mensagem no e-mail, as pessoas vão ler, vão ver o tempo, se dá para aparecer. Mas o pastor deve trabalhar, ter vencimento, consoante a sua educação. Se você trabalha na cozinha num sítio aí, você trabalha na cozinha. E você espera no domingo para ser pastor. Nós em África já não entendemos, o pastor vira, parece um doutor, uma pessoa grande, que vê Deus, que faz não sei o que é, enquanto que ele já arranjou feitiço. Com o feitiço dele, ele está a abusar as meninas, violar as jovens angolanas, a fazer todo tipo das coisas, a estragar a vida das pessoas, a amaldiçoar outras pessoas, a fazer ficar meninas malucas. A tua própria mulher, como vê o estado dela? Por que você não reza? Você é águia que vê. Você não está a ver que o que está dentro da tua esposa? Não vê? Você não vê? Mas você consegue dar banho nos membros do governo para a proteção dos postos? Será que foi o Jesus que te deu aquela água, aquele óleo, você dá banho? É aquele dinheiro dos crentes que você anda a recolher e você dá nos comandantes da polícia dos bairros onde você funciona? É triste. Você estava a ameaçar, vamos me levar no tribunal, demos 14 dias para você fazer a carta. Eu nunca fiz a carta. Eu já arranjei advogado, já lemos isso. Você cometeu um erro grave de meter links do YouTube. Vocês entraram no coisa na minha conta do YouTube para tirar os links e vocês vão me enviar os links. O atraso que eu tenho é do pagamento do advogado. Porque eu vou pagar o advogado privado sobre esse caso. Eu já posso dizer isso. Eu irei longe neste caso. Estou a te dizer a sério. Você tem que vir aqui testemunhar. E as pessoas que vão te representar aí, que fizeram, que entraram isso, vão dizer se você que mandou ou eles que fizeram que entraram. Eu vi o nome da pessoa, parece que é um marfinês, não sei o que. Até as pessoas que andam a dar o endereço, não sei o que, da minha casa, andam a se esconder, não aparece. Ele tem medo, né? E eles têm medo. Medo do anaconda. Camalano, você brinca em Angola. Você brinca com aquela gente em Angola. Na minha frente você não brinca, camalano. Eu sou anaconda. Eu sou anaconda. Na minha frente eu vou mudar segundo. Você vai ver quando eu saio fora de mim. O camalano, a camisa sai, a calça vai sair, camalano. Nem você nem imagina. Você nem tem ideia, camalano. Você não pode brincar com Angola. Nós defendemos a pátria angolana.
Eu tenho família que deram vida naquela Angola. Eu fiquei preso em 74, 75, se não me lembro. Fiquei preso pela FNLA à procura do meu tio. O tio já fugiu. O MPLA mandou helicóptero com o velho Lamvo à busca dele no Noki. E a FNLA vão me encontrar em casa, no Sonobata, na altura. E a coisa engraçada, o comandante da FNLA era o meu tio. Era primo do meu tio. A ir para trás do primo dele. É o tio Emanuel Nyanzi. Ele está na ilha. Se ele está a me ouvir, eu estou a contar a história. Eu sei que ele vai assustar. O primo, comandante da FNLA, a seguir o próprio primo, a procurar a morte do primo. O tio já fugiu. E você que não fez nada de Angola, nem deu tempo, nem nada. Eu com a mão assim, amarrada assim, dentro do jeep, de Sonobata até Matadi. Com a tropa da FNLA. Porque eu tive que mostrar. A minha mãe ficou presa. A mostrar onde está o irmão. O tio já na altura já furou para o Noki. O helicóptero já veio com o velho Lamvo a busca dele para Luanda. Muita coisa para contar eu nunca disse. Naquela MPLA que você vê ali, eu tenho um irmão. Grande chefe. Se eu te dizer que não, aquele fulano meu irmão, você vai ficar com a boca aberta. Tenho primos, tenho velhos, que eu chamo diretamente. Eu pego no meu telefone, eu não quero te mostrar, eu podia chamar agora para te mostrar. Você nem tem ideia. E eu virei Angola, eu virei. Eu vou te mostrar. Eu virei Angola. E você vai ver verdadeiros angolanos, fardados, virão na minha busca. No aeroporto. Você virá isso. Você vai ver isso assim, a tua vista. Aquele é o irmão dele. Aquele é o irmão menor. Aquele é o irmão mais velho. Aquele é o primo. Aquele é o tio. Virão a busca, porque eu vou regressar em Angola, na minha terra. Não quero te citar nomes hoje. Não vale a pena. Os mais velhos, não faltei respeito a vocês, mas meus mais velhos sou vosso miúdo. Tenho o direito de falar, velhos, não estou a citar nomes, mas não é uma formiga pastor que vai abusar o povo angolano, ameaças que vocês deram tempo, velhos. Estou a pedir desculpa de dizer isso, velho, mas eu tenho esse privilégio, velho. Eu chamo para vocês, eu entro no escritório quando estou aqui na Europa. Eu vou no vosso hotel sem permissão porque eu sou vosso miúdo. Eu sou orgulho de vocês e claro que vocês também são orgulhosos de mim. E eu defendo a nossa pátria. E não aceitarei que um pastor que não contribuiu na independência de Angola, a brincar com as meninas angolanas. Eu não aceito isso. E por isso não vou parar até que o governo meter mão nessa pessoa, ele pagar, porque aquela terra é nossa. É por isso que foram da FNLA, que foram da UNITA, da FLEC, todos aí que estiveram fora, que combateram, e incluindo do MPLA, regressaram em Angola porque são angolanos verdadeiros. Onde que tiveram a procura para libertar Angola. Tiveram lá para libertar Angola. Os que falharam, regressaram em Angola, porque são angolanos. Regressaram na terra deles para serem enterrados na terra deles.
E eu nascido fora de Angola, sendo filho do leão, que é de Angola, também nasci leão. E aqueles leões envelheceram, mas me aprenderam a comer carne, porque eles comiam carne. É por isso hoje falo, porque eu saí da barriga do leão. E eu também sou. Os velhos dizem, kosi. Mwana kosi pe kosi. Ntekelo kosi pe kosi gwan. Itumvulu kosi pe kosi. E mono, kosi nginangi mono. E mono, ne Congo nginangi mono. Eu não tenho medo, nunca tive medo. Agradeço com o MPLA, aprendi a segurar a arma, a desmantelar a arma. E eu sei matar. Eu nunca tive medo. Nunca tive medo. E agradeço que com o MPLA aprendi muita coisa. E agradeço, tive o privilégio de conhecer muita gente na UNITA. Tive o privilégio de conhecer muita gente na FNLA. Até na FLEC, tenho lá amigos que cresceram na tarde. Estiveram na FLEC. Se encontramos em Angola. Abraço a todos. O vosso irmão Toyo Nekongo. Nós, Bakongo, falamos. O casamento é para as crianças. Mas a hora da família é para os mais velhos. Longo lo aleke, kasi mvila, zeambuta. Kuleli banga longo ko, okonda juvula mbuta po ambuta konda, ama fuidi kanda. Kindo kiki aku kuna bata ya kuna kasai, kasu kakuzombo ko, mbuangu wako. Até a próxima. Abraço, meu povo.